E aí eu te pergunto, como foi essa política a partir do 11 de setembro de 2001, com tanta carga de violência, né, e decisões dos Estados Unidos que são largamente objeto de críticas, né? Então você tem ali a invasão do Iraque e tudo, aquele drama todo que a gente viu no pós 11 de setembro, né? Estou colocando aqui de mais um marco histórico para a gente tentar entender, né, essa política dos Estados Unidos para essa região dentro desses marcos. Bom, excelente pergunta, porque justamente a partir da guerra global ao terror, ou, né, dos ataques do 11 de setembro antes, que Israel e Estados Unidos vão consolidar uma parceria assim sem precedentes, né? Então já tinha uma relação especial entre os dois, nos anos 90 a gente viu também isso, mas é a partir dos eventos do 11 de setembro que essa relação vai ficar mais próxima. Então a gente estava, enfim, né, em setembro de 2020, como eu estava falando no final da minha outra fala, teve aí a eclosão da segunda intifada, e dessa vez ela foi muito mais violenta do que a primeira. Inclusive, na segunda intifada, que o Hamas, né, que é esse ator tão falado ultimamente, ele vai começar a adquirir, vai se utilizar, na verdade, de muitas táticas terroristas, inclusive ataques suicidas, né, dos famosos homens-bomba, bombas em baladas, né, enfim, ônibus também, e isso tudo vai, inclusive, gerar ali, obviamente, uma reação e também desproporcional dos israelenses. Isso tudo, no contexto da guerra global ao terror, vai estabelecer ali uma espécie de trocas de conhecimentos e tecnologias e armamentos entre Israel e Estados Unidos. Então, durante a segunda intifada, por exemplo, no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, Israel se utilizou de uma tática que é chamada por alguns atores de urbicídio, que é destruir as infraestruturas de espaços urbanos, né? Então, ou cidades em geral, ou pequenos enclaves dentro da cidade, que é o caso dos campos de refugiados palestinos. E isso foi feito em Jenin, né? Algumas táticas também de explodir casas, enfim, que é o que a gente vê Israel fazendo até hoje. E os Estados Unidos aprenderam com Israel essas táticas também, que inclusive foram aplicadas em Bagdá, quando houve a invasão dos Estados Unidos ao Iraque lá em 2003, com a famosa, né, o famoso argumento de que o Iraque estava abrigando o Bin Laden e que tinha, né, armamentos nucleares, enfim, toda aquela retórica que a gente já conhece. Mas esse destaque que eu gostaria de fazer, né? Então, mais do que parceiros militares ou parceiros econômicos, Israel e Estados Unidos vão estabelecer uma parceria de troca de conhecimento mesmo, de tecnologias de controle populacional, de destruição da infraestrutura de determinados lugares, e tudo isso levando em consideração o argumento do contra-terrorismo. Então, essa parceria de contra-terrorismo, ela vai ficar cada vez mais forte entre Israel e Estados Unidos. E aí eu faço um destaque do que isso mudou nos territórios palestinos em específico, né? Na Cisjordânia, por exemplo, é durante a Segunda Intifada, mais especificamente em 2002, que vai se construir o famoso muro de separação, ou o muro do apartheid, como é chamado pelos palestinos, que ele foi construído como uma forma de separar, o argumento, né, de separar palestinos e israelenses, mas que no fim das contas ele separa os próprios palestinos. Então a gente vê ali, né, na fronteira da Cisjordânia, o muro ele perpassa toda essa fronteira, mas também vai adentrando algumas cidades, algumas ruas, inclusive. Então teve famílias, né, que uma morava de um lado da rua e a outra morava no outro, e o muro passou por ela, né? E esse muro também, ele não vai ser só, né, de concreto, vai envolver vários checkpoints, torres de vigilância, então todo um aparato tecnológico militar que faz parte da indústria bélica, de indústria de tecnologia, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, e que vai consolidar, portanto, Israel como um grande ator, né, de toda essa indústria militar, que depois vai se expandir para outros países do mundo, inclusive para o Brasil, né? Então, é em 2007, por exemplo, que o Mercosul vai
fazer um acordo pela primeira vez com um país que não é das Américas, né, que é o caso de Israel. Depois teve outros países também, mas Israel foi o primeiro, durante o governo Lula, inclusive. E é também, durante a segunda intifada, por conta, né, também de todos esses ataques considerados terroristas, né, e que de fato foram, né, se utilizaram mesmo de táticas terroristas, que Israel vai passar também a olhar a faixa de Gaza como um grande problema demográfico e de segurança. Já era tida a faixa de Gaza, na verdade, desde 48, é um problema demográfico dos israelenses, justamente porque a grande maioria da população, dos habitantes de Gaza, eles são refugiados palestinos. Hoje são cerca de 70% da população de Gaza é refugiada palestina de 48, então famílias que foram expulsas, né, no processo de criação do Estado de Israel, e os seus descendentes também. Eles têm a carteirinha, né, que os classifica como refugiados palestinos, que é emitida, inclusive, pela Agência da ONU para os Refugiados do Oriente Próximo, que é a UNRWA, que é a que consegue administrar ali os campos de refugiados palestinos, não só nos territórios palestinos, mas na Síria, no Líbano, enfim, outros países também. E também a faixa de Gaza, hoje, né, como a gente vê, ela tem 2,3 milhões de palestinos, e em 2000, ali no comecinho da primeira intifada, segunda intifada, desculpe, Gaza tinha 1,5 milhão de palestinos, né, refugiados e nativos de Gaza. E, por outro lado, tinha 8 mil colonos israelenses. Então, muito diferente do que acontecia na Cisjordânia, por exemplo, né, que tinha mais colonos do que a faixa de Gaza. E havia, então, uma grande preocupação, e isso publicado já em 1989, por um demógrafo israelense chamado Arnon Sofer, que ele vai dizer que até os anos 2000 ou 2010, Gaza se tornaria um grande problema demográfico, uma grande ameaça demográfica para o Estado de Israel, para a essência do Estado de Israel, que é até a maioria judaica, né? Se não todo mundo judeu, pelo menos a grande maioria, né? Essa é a essência do movimento sionista que deu criação ao Estado de Israel e que o mantém até hoje. E esse próprio demógrafo vai alertar, então, né, para que Israel se retire, né, faça uma concessão territorial aos palestinos, mas que no fim das contas era para que Israel se retirasse dessa responsabilidade de fazer a gestão populacional, ou o que o Foucault diria, a governamentalidade de uma população que é indesejada, né? Então, a gente viu lá nos anos 90 que o próprio fechamento do mercado de trabalho israelense para os palestinos de Gaza já mostrava que a própria exploração do trabalho dos nativos de Gaza, os refugiados palestinos em Gaza, não era atrativa, né? Ou não era lucrativa. Então, vai haver aí uma grande diferença do que é feito na Cisjordânia, por exemplo. E a partir da segunda intifada, e também por Gaza ser ali a sede, entre aspas, do Hamas, né, o lugar onde eles se concentravam e tudo mais, Israel, liderado, né, obviamente, pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, que já tinha sido ministro da Defesa, ministro da Agricultura, tinha sido general do Exército também, ele vai vir com esse plano, chamado o Plano de Desengajamento, que vai, em linhas bem gerais, tratar da retirada de todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza, né? O Sharon, que era conhecido como o pai dos assentamentos, porque quando ele foi ministro da Agricultura lá nos anos 70, 80, ele defendeu bastante a criação de novos assentamentos na Cisjordânia, inclusive em Gaza também, mesmo que tenham sido poucos, tanto que quando ele veio com esse plano, né, e o Aaron Sofer, aquele demógrafo, ele foi um dos consultores do Sharon, todo mundo, né, uma galera achou que ele estava ficando maluco, né, como assim, ele vai abandonar uma terra que é para ser do Estado de Israel, enfim, mas nesse plano, o Sharon, ele fez uma estratégia muito inteligente, né, que foi argumentar que Israel não ocupa mais a faixa de Gaza porque não tem mais assentamentos israelenses lá dentro. Só que, por outro lado, esse mesmo plano ele vai prever que Israel vai continuar controlando as fronteiras, o espaço aéreo, o espaço marítimo, ou seja, tudo que entra e tudo que sai de Gaza, e isso sem falar em toda a questão da infraestrutura mesmo. Então, acesso à eletricidade e acesso à água é muito dependente do Estado de Israel e faz parte de todo aquele processo que eu falei do desenvolvimento, né?
Então, desde a ocupação militar de 67, Israel não deu a opção ou a possibilidade para que os palestinos tivessem acesso à sua própria água, acesso à sua própria eletricidade, e tudo isso para justamente colocar os palestinos nesse elo de dependência severa e duradoura em relação aos israelenses, né? Então, o próprio Bush, lá em 2000, 2003, 2004, que foi quando o plano veio a público, ele falou que isso poderia ser um avanço para a criação de um Estado palestino democrático, né? Porque Gaza seria autônoma. Só que Gaza nunca foi autônoma justamente por conta de toda a continuação desses controles, né? O que alguns autores vão dizer que agora é um controle remoto, porque não tem mais ocupantes fisicamente lá dentro, mas a ocupação continua. E próprios juristas, né, especialistas em direito internacional, especialistas na lei internacional da ocupação, vão dizer que, de fato, a ocupação continua, né? Então, muito se argumenta que Gaza é autônoma, porque é o Hamas que está ali no poder, mas o Hamas também tem muitos limites. Não é o Hamas que controla a fronteira, por exemplo, né? É o Estado de Israel. Então, Israel continua sendo o poder ocupante. Mas tudo isso, né, para resumindo, né, para mostrar que os anos 2000 também foram marcaram, né, vários pontos de inflexão não só na questão palestina em particular, mas nas próprias relações entre Estados Unidos e Israel mesmo. Né? É um cerco. Gaza continua sendo, né, os palestinos de Gaza, infelizmente, estavam vivendo já esse drama de serem cercados, e eu achei interessante esse termo que você usou, né, um controle remoto, né, para fazer aí bastante dentro do que Israel, né, esperado, porque Israel sendo um Estado rico, desenvolvido tecnologicamente, inclusive parceiro dos Estados Unidos, justamente com as suas tecnologias todas muito desenvolvidas, né, quer dizer, para um país que não precisa da ajuda dos Estados Unidos, né? Então, essa é a questão que muitos norte-americanos colocam, que assim, por que ajudar um país que já é autossuficiente em tecnologia, né? E Gaza, de fato, não é autônoma, né? O Israel continua a ser aí o poder ocupante, né? E aí eu volto para essas questões, né? E aí citando um outro artigo aqui do Stephen Walt, que a gente sempre cita ele aqui, né? Que é colunista da Foreign Policy e é professor de Relações Internacionais em Harvard, né? Então, uma pessoa muito preparada para falar. Então, quando ele fala, a gente pensar um pouquinho a respeito, refletir a respeito, né? Ele pontuou que a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, para além do atoleiro de gastos, realmente afetou o equilíbrio de poder naquela região, né, no Golfo. E aí ele destaca o Irã, né? Que aí eu estou querendo levar você para uma terceira questão. Com o Irã ganhando projeção e alterando as relações de alguns estados árabes com Israel, né? E então, seguindo com esses marcos temporais que a gente está destacando aqui, a gente teve na política do governo de Barack Obama e a sua postura ali nas relações envolvendo o Irã, ou aquele acordo, primeiro acordo provisório, né, o chamado Plano de Ação Conjunta, que foi em 2013, e no qual o Irã se comprometeu a renunciar a alguns avanços do programa nuclear em troca do relaxamento das sanções econômicas, que era muito importante para o Irã, né, conseguir levar adiante o seu próprio governo, né? Então, as suas questões ali domésticas. Até esse acordo depois, esses acordos, né, o acordo provisório passa para 2015 e entra já num acordo, realmente, o acordo nuclear, o que ficou conhecido como o JCPOA, né? Então, assim, o Joint Comprehensive Plan of Action, que acabou sendo abandonado fatidicamente, né, pelo governo Trump, com a sua preferência por uma política de pressão máxima sobre o Irã, né? E que, por essa lógica, chegou-se aos chamados Acordos de Abraão, que foram ali, por sua vez, costurados pelo assessor, também vou colocar entre aspas, né, assessor do Trump, que era o próprio genro dele. Né, acho que a questão familiar, de relação familiar por si, já geraria bastante
questões, né, morais, enfim, mas o fato é que essa pessoa, o Kushner, ele não é um especialista, né, no assunto, não é um especialista em política externa envolvendo a região, tirando o fato que ele é judeu, né, ele tem família de família, né, ele é um norte-americano, mas é descendente de judeus. Então, acho que esse ponto também coloca mais, né, problemas nessa tentativa de resolução. E os acordos aqui, só para a gente já dar essa introdução para os nossos ouvintes, é que os acordos foram uma série de acordos bilaterais que normalizaram ali as relações entre Israel e Marrocos, entre Israel e o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, né, e o Sudão também, né, entra nesses acordos aí. E os críticos, eles, alguns bastante contundentes, né, observaram que os acordos fizeram relativamente pouco para pacificar essa região, né, estabilizar essa região, porque nenhum dos governos árabes participantes tinha uma relação hostil com Israel, então não era assim o fato de que as relações estavam ali em um momento que poderia transbordar e isso desdobrar por uma situação incontrolável, né? Não era exatamente isso, havia mais do que uma cordialidade vítrea, eu acho, se a gente pudesse dizer isso, né? Estou tentando aqui entender como que eram essas relações, mas enfim, os críticos falam isso e fazem a gente pensar sobre isso, né? E outros alertaram que a paz regional então permaneceria no plano da ilusão, no plano da fantasia, né? Enquanto ali aqueles milhões de palestinos que vivem sob o controle israelense, como você bem colocou aqui, né? Deu para a gente todo que regiões são essas, como elas são controladas. Então, eu gostaria que você comentasse, Isabela, sobre esses marcos da política dos Estados Unidos para Israel e para o Oriente Médio de forma mais ampla, mas assim, colocando, se você puder destacar esses acordos de Abraão, o que eles significaram e o que eles têm a ver, se a gente, né, a gente está tentando traçar esse desdobramento todo, então não estudar só os fatos isolados, mas as consequências que eles trazem, né? Bom, os acordos de Abraão, eles fizeram, como você bem falou, parte dessa tentativa do Trump de se inserir novamente no Oriente Médio e tentar trazer essa paz, né, que é tão desejada há muito tempo, né? O Oriente Médio aí sendo considerado uma das regiões mais conflituosas do mundo, mas ao mesmo tempo a América Latina, né, aqui que a gente vive, ela é considerada a região mais violenta, né? Então a gente também tem aí umas disparidades, né, que a gente às vezes olha para o Oriente Médio como sendo o grande caldeirão de problemas da política internacional, né, mas tem outras regiões também que, enfim, sofrem todo um processo violento, né, mas, enfim, isso também seria tema para outra conversa. Mas os acordos de Abraão, eles, na verdade, no fim das contas, eles dizem menos sobre paz e mais sobre relações econômicas mesmo, né? Então, todo aquele enquadramento que a gente viu também nos acordos de Oslo, né? Essa ideia, esse enquadramento ideológico de que as relações comerciais e relações econômicas entre os países é que vão trazer a paz, né? Então, a gente está falando, né, nos anos 90, por exemplo, com o fim da Guerra Fria, né, Estados Unidos se consolidando enquanto a única grande potência no sistema internacional, e que vai trazer, então, essa perspectiva, né? O consenso de Washington, por exemplo, vai marcar aí as relações econômicas entre os países. E isso é um pouco retomado, né, pelos acordos de Abraão. Então, menos do que tratar da paz, justamente porque não teve qualquer contraparte ou qualquer ganho para a questão palestina, porque também não é sobre isso, os acordos de Abraão eles vão ser uma tentativa de fazer com que Israel, que é o grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, estabeleça relações comerciais com os países árabes, né, os países do chamado mundo árabe, e que seriam aí, então, inimigos, entre aspas, históricos de Israel. E eu falo que não se trata de paz também, porque, por exemplo, Israel normalizou suas relações com Marrocos, mas não teve também qualquer contraparte para, por exemplo, a questão da ocupação do Marrocos do Saara Ocidental, né, que também é uma questão que pouco se fala aqui, né, enfim, na nossa imprensa, né, brasileira e também na mídia internacional, né? Então, é isso, né, são relações comerciais, acordos de
no primeiro momento, né, para que haja as relações comerciais, primeiro tem que haver a normalização das relações diplomáticas, que foi o que aconteceu entre Israel e Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, e depois com Marrocos e o Sudão. E o Bahrein, inclusive, né, recentemente, por conta dos desdobramentos dessa nova guerra em Gaza, saiu, né, dos acordos de Abraão, na verdade suspendeu as suas relações diplomáticas e comerciais com Israel, né, como uma tentativa aí de pressionar o governo israelense para que tome alguma atitude, né? Mas esse foi o único país árabe que a gente viu tomando essa uma atitude mais dura, entre aspas, né? No começo a gente viu a Arábia Saudita lançando uma nota, né, enfim, repudiando os ataques de Israel à faixa de Gaza, e demandando, né, um acordo de paz e a criação de um Estado palestino, mas também ficou nisso, né? A Arábia Saudita também estava num processo de negociação para a normalização das relações com Israel, mas também paralisou esse processo. E, por outro lado, o que a gente tem visto hoje é um processo, na verdade, já a normalização das relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Irã, que eram dois grandes inimigos históricos, né, desde da Revolução Islâmica de 1979, e que, mediados pela China, fizeram esse acordo de né, normalização das relações. Então, a China também está adentrando no Oriente Médio com um protagonismo aí de mediadora de negociações diplomáticas. Então, o meu próprio projeto, né, de pós-doutorado vai tentar entender isso, né? Será que a gente está vivendo um Oriente Médio pós-americano? Né? É o que se tem discutido na imprensa internacional, na Foreign Affairs, na Foreign Policy, também tem muitos artigos falando sobre isso. Então, para a gente tentar entender qual que é o papel dos Estados Unidos atualmente no Oriente Médio, para além das suas bases militares, né, que isso, materialmente, Estados Unidos não está saindo do Oriente Médio em termos de relações econômicas e militares, mas em termos de relações diplomáticas, o que a gente tem visto, e isso ficou muito claro na recente guerra de Gaza, é um apoio incondicional a Israel, e que, por sua vez, por exemplo, nas instâncias multilaterais, a ONU principalmente, isso tem mostrado um isolamento, né, de Israel e dos Estados Unidos, em relação a essa guerra em específico, né, em outros termos, não são tão isolados assim. Mas resumindo, né, os acordos de Abraão, eles vão falar muito menos de paz e mais sobre relações comerciais e econômicas, né, então uma tentativa aí de Israel diversificar suas relações comerciais, e isso, os próprios acordos de Abraão vão incluir programas de transferência de tecnologia, de trocas, né, de tecnologia, de armamentos, projetos, né, comerciais diversos. Então é isso, né, é puramente econômico, mas obviamente tendo uma questão política por trás, né. Enfim, economia política, como a gente bem conhece. E, né, por sua vez, os acordos de Abraão, eles vão também consolidar o abandono, na verdade, do apoio à causa palestina, né? Então, esses estados árabes que, teoricamente, por serem árabes, deveriam apoiar a causa palestina, a criação de um Estado palestino, na verdade, vão abandonar essa questão. Só muito recentemente que a questão veio à tona por conta, né, do ataque do Hamas no 7 de outubro e das reações brutais israelenses, mas por muito tempo, nos últimos anos, a questão palestina ela ficou colocada debaixo do tapete, né, inclusive pelos países árabes. Então, o Egito, por exemplo, desde 1979, quando normalizou suas relações com Israel, foi talvez o primeiro país que abandonou, né, essa questão palestina, e é um país que faz fronteira com Israel e Palestina, né, no caso, a fronteira da faixa de Gaza. Depois, a Jordânia foi o segundo país árabe que normalizou suas relações lá em 94, como parte dos acordos de Oslo, né, então isso também é importante. E aí, depois a gente viu aí na década de 2020, mais 4 países árabes normalizando suas relações. E eu gosto sempre de fazer uma distinção, né, entre o que é o Estado e a sociedade, porque às vezes quando a gente lê as coisas, elas se confundem, né? Mas em termos de estados, né, governos árabes, sejam monarquias ou ditatoriais ou democráticos, enfim, a maioria não apoia a questão palestina, né, tanto que a gente viu pouquíssimos países defendendo os palestinos, mas a sociedade em geral apoia bastante, né? Então a gente viu muitas manifestações nas ruas pedindo cessar-fogo, pedindo ajuda humanitária para os palestinos de Gaza,
E isso o mínimo, né? Esse é o mínimo que se pede, mas também pedindo aí um processo novo de paz que, de fato, crie um Estado palestino, né? Também a gente pode discutir se a solução é um ou dois estados, mas também é um tema para outro debate. A Rua Árabe, né? O professor Reginaldo sempre gosta de falar isso e eu concordo muito com ele. Ela é importante porque a sociedade árabe é capaz de pressionar os seus governos, né? A última vez que a gente viu isso foi na Primavera Árabe, lá então 2000, 2010, 2011. Claro que nem todos os países tiveram os seus frutos, né, positivos, muito pelo contrário, a gente viu guerras civis, como é que acontece na Síria até hoje, na Líbia também teve intervenção da ONU, da OTAN, desculpe, liderada pelos Estados Unidos, mas, em geral, a sociedade árabe tem uma capacidade aí de pressionar governos. Agora, se os governos vão reprimir ou acatar essas pressões, é outra história, né? Mas o que a gente tem visto, né, é menos a ação dos estados enquanto entidades políticas, autoridades soberanas, e mais da sociedade árabe em geral mesmo, né? O Reginaldo, de fato, fala sobre a força das ruas, né, nas sociedades árabes e o medo, né, das autoridades, dos governantes, dessas manifestações ou desse poder, né? Bom, mas é aí como as críticas predominantes mostram mesmo, né? O governo Biden continuou praticamente no mesmo caminho de Trump, né? Fechando os olhos para as ações, por o que estava ocorrendo ali, né? E não, assim, não dando a devida importância ao processo de paz, então, assim, não administrando minimamente, né, para que essa estabilidade fosse garantida. E aí, mais uma vez, citando o Stephen Walt, né, professor de Harvard, nossa referência aqui nas leituras, pelo menos minha, tem sido, né, que estou tentando compreender um pouco desse assunto, depois de não cumprirem uma promessa de campanha de voltar imediatamente ao acordo com o Irã, né? O Biden e companhia toda ali, né, concentraram os seus principais esforços mesmo em persuadir a Arábia Saudita a normalizar essas relações com Israel. E aí, o que teria vindo de contrapartida seria algum tipo de garantia de segurança dos Estados Unidos, né, para a Arábia Saudita, e talvez algum acesso à tecnologia nuclear avançada, que é só promessa também, né? Então, assim, que tipo de acordo teria sido esse? Mas a motivação para esse tipo de esforço teve pouco a ver com a causa Israel-Palestina, né? E pretendia, como você mesmo falou aqui, impedir que a Arábia Saudita se aproximasse da China, de certa forma, você aborda isso, né? Eu vou aqui encerrando essa conversa com você, né? Agradecendo muito a você, né? Muito mesmo pela sua colaboração de ter vindo até aqui, né? Falar com a gente. A Isabela Agostinelli, então, como eu já identifiquei ela no início, é uma pesquisadora, está começando um projeto de pós-doutorado aqui com o apoio do INCT, né? Está sendo muito bem acolhida pelo INCT. Muito obrigada mesmo pelas suas contribuições.